Neste vídeo eu quero abordar um tema que é de interesse aí daqueles que estão dando os primeiros passos junto ao Blender e que querem fazer o efeito de transparência em objetos. Mas vamos falar sobre materiais transparentes. Esses objetos da frente são os objetos do qual eu aplicarei materiais transparentes. Um detalhe aqui, pessoal, é que eu já apliquei cores, ou seja, materiais junto aos mesmos. Então, se eu vier aqui no Lock Dev, vocês vão ver que os objetos do fundo são coloridos e o da frente tem uma cor só, que é uma cor branca. Pois nós vamos aplicar neles o efeito de transparência, como eu já falei. Eu também aproveitei e joguei aqui para o uso pelo modo renderizado um plano de fundo usando uma imagem HDRI. Eu vim aqui em Word, selecionei essa pastinha, busquei algumas imagens de alta resolução, que são as imagens HDRI, joguei numa pasta e vou usar essa imagem aqui para o nosso projeto. Selecionando-a, eu clico Open Image. Para poder ver agora a cena, eu vou usar o modo renderizado. Ela tem influência nas suas cores como fator de iluminação junto aos objetos. E para poder aqui a gente entender melhor esse efeito, eu vou clicar aqui em cima e vou usar a interface Shade. Essa interface pode estar diferente da que vocês selecionarem, porque eu alterei aqui, excluí o que estava aqui do lado e aumentei essa área de cima e a área de baixo. Aqui em cima nós temos aquela vista que nós vimos e aqui embaixo nós temos o Shader Editor, que é o nosso painel de nodes. Se eu selecionar qualquer objeto aqui em cima, vocês vão ver que esses objetos têm um material difuso e uma cor que pode ser também vista aqui nessa barra de propriedades, onde eu tenho o efeito de materiais. Então, cada um desse aqui é o mesmo node que eu estou empregando aqui. Nesse da frente, eu mantive o material do tipo Principal, porque é nele que eu vou começar a usar um efeito de transparência simples. Se eu vier aqui nessas propriedades, correr, como também eu posso vir nesse node aqui, tá? Eu vou encontrar uma opção chamada Transmission, que é a transmissão. É nela que eu posso alterar esse parâmetro ou esse ajuste aqui de 0 para 1 para fazer um efeito inicial de vidro sobre os objetos. Só que esses vidros que vocês vão ver aqui, eles estão com um efeito aqui como se fosse um efeito fosco. Parece um vidro jateado, né? Então, para poder aqui usar o recurso, fazendo com que esse vidro ele tenha um efeito mais translúcido, é necessário que na opção Render eu ative esse recurso aqui chamado Screen Space Reflections. Eu vou ativá-lo e vou abrir as suas configurações. Aqui eu vou ter que usar essa opção chamada Refraction, que é a refração da luz. O que é a refração da luz? É a dispersão que a onda de luz faz a partir de uma superfície, ou seja, a resposta que ela dá em relação a um certo efeito. Então, para poder criar uma refração melhor, eu vou ativar essa opção, mas é necessário que no node do material, tanto faz eu vir aqui como nas configurações da direita, em Roughness, eu diminuo esse fator para 0, ou um fator bem próximo. Veja que eu crio aqui um aspecto de vidro nesses objetos, porque eu estou utilizando aqui um índice de refração que representa o aspecto de vidro, 1.45. Alguns tipos de materiais terão esse índice de forma diferenciada, exemplo da água, do acrílico. Então, esses tipos de índices vocês podem pesquisar dentro da internet, IOR, para cada material que vocês desejem utilizar com esse efeito aqui de translucidez. Então, aqui o IOR 1.45 representa o efeito de vidro. Porém, há um detalhe. Se eu usar o gizmo aqui e rotacionar, quando eu movimento, eu não consigo enxergar os objetos que estão através dele lá no fundo. Por que isso está acontecendo, Luciano? Porque é necessário que nesse material que eu apliquei, junto a esses objetos, já que é o mesmo material, eu utilize aqui o recurso nas configurações de materiais que não está aqui no node. Então eu tenho que vir aqui na direita, correr e encontrar uma guia chamada Settings, que são as configurações desse material Principal que eu apliquei aí junto ao objeto. Vocês vão ver que eu tenho que ativar essa opção Screen Space Refraction para poder fazer a refração de luz atuar no material que eu apliquei nesses objetos da frente. Então eu ativo. Agora sim, quando eu movimentar, vocês vão ver esse efeito e percebam que a refração ela vai funcionar de formas diferentes para o objeto plano, que tem uma superfície lisa,
para o objeto esférico, que tem uma superfície esférica, e para o cilindro, que tem uma superfície curva. Tá? Por quê? Porque cada objeto desse tem uma complexidade na malha que vai fazer o efeito. Nesse caso aqui, a refração vai inverter as imagens que estão no fundo. É uma forma que a luz tem de fazer esse cálculo e fazer com que esse efeito aconteça. Eu estou vendo aqui o nosso efeito pelo modo que é o modo Eve. Se eu tentar vir aqui no Render e mudar o Eve para o modo Cycle, alguns recursos que iriam aparecer aqui no Render vão ser alterados. Porém, a qualidade aqui no Cycles do efeito para o que nós queremos é muito melhor do que lá no Eve, porque aqui ele tem um render mais qualitativo. E a qualidade desse render vai depender muito do fator de amostra com que essa renderização vai ser feita. Esse fator vocês vão ver aqui no render, na opção Sampling. Quanto maior esse render aqui, melhor a qualidade com que o efeito irá acontecer. Menor será o tipo de ruído que aparecerá no efeito. Mas eu estou limitado somente a esse node para o efeito? Não, pessoal. Eu tenho outros nodes possíveis que eu posso usar para o mesmo efeito. Então eu vou chegar esse node para cá e vou adicionar mais dois nodes aqui que pode ser utilizado para referência. A exemplo do node Shader. Vou usar aqui, vamos usar o Glass. É o node que simula aqui o vidro. Veja que os ajustes dele aqui, em menor quantidade, ele é mais prático para ser usado. Vamos adicionar um outro node também, Shader, do tipo Refraction. Interessante que vocês podem ver que esses dois nodes aqui, ele tem o IOR aqui funcionando. Eu posso desligar esse node. Vocês vão notar que os materiais aqui vão ficar escuros, já que esse material está aplicado nos três objetos. Mas se eu ligo o Glass, aí o efeito. Se eu ligo agora o Refraction, está aí o efeito. O que é que diferencia esses nodes aqui em relação ao Principal? No caso do Refraction, vocês vão ver que quando eu aplico aquele brilho que nós tínhamos de reflexão, eu não tenho usando o node Refraction. Eu posso tirá-lo aqui, posso ligar, por exemplo, o Glass. Vocês vão sentir que eu tenho um brilho aqui na textura de transparência que nós aplicamos. Se eu uso, no caso, o Refraction, eu não tenho aquele brilho. Se eu uso o Principal, eu vou ter o brilho também no efeito. Então, tanto o Gloss como o Principal vai me permitir, além da transparência, criar aqui um efeito que é o efeito de reflexão ou de brilho junto ao seu material. Então, vai depender em qual tipo de aplicação vocês irão fazer junto aí ao material que vocês vão usar. Lembro a vocês também, vamos usar aqui o Principal, que é o mais básico, que nós podemos também dar efeitos distintos de cores a esse material. Como eu estou utilizando o Base Color aqui em branco, vou clicar aqui a barra que fica mais fácil da direita, tá? O Base Color aqui, vocês vão ver que eu posso alterar para dar cores diferentes ao material, criando efeitos de transparência com coloração. Posso dar cor branca, azulada, esverdeada, amarelada, com tom de magenta, tom avermelhado. Então, vai caber a criatividade da gente a gente usar de melhor forma esse tipo de recurso. Então, fica a dica para que vocês possam utilizar de forma eficiente esse material no projeto de vocês. E lembrando a vocês que a iluminação é um fator imprescindível para que esse resultado realístico ele possa acontecer de forma bem prática. Até o próximo tutorial. Grande abraço.